E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Vamos começar com notícia boa, só para variar. O Saulo Frois, que é presidente do Conselho Gestor, trouxe no sábado a informação de um seguro que o Cruzeiro tem contra a gestão temerária de seus diretores no valor de 20 milhões de reais. O clube pode receber essa grana caso comprove as irregularidades da antiga diretoria. É aí que a gente entende o porquê contrataram a Kroll, aquela empresa que é referência no mercado, para fazer uma investigação corporativa no clube. O Saulo disse que se der tudo certo, o Cruzeiro poderia receber esse dinheiro já agora no mês de maio, tá? Isso seria espetacular para o clube porque, se a gente desconsiderar outras dívidas, 20 milhões de reais hoje paga mais de 6 meses de salário, a nossa folha para os atletas. Claro que o clube tem outras dívidas, os problemas na FIFA, mas esse é um valor que até 2 dias atrás ninguém da torcida tinha ciência que existia essa possibilidade. E se realmente for possível receber essa grana, vai ser muito bom pro Cruzeiro. Obviamente que não é um processo simples, tem que aguardar aí a conclusão das investigações da Kroll. Se tiver realmente comprovação, isso vai ser passado para o Ministério Público. O clube também pretende ingressar com a ação pedindo o ressarcimento dos valores e a gente sabe que segurador e banco são 2 ramos de atividade que os caras fazem de tudo para não pagar. Então vamos aguardar, vamos torcer para dar tudo certo, mas é uma notícia que já abre uma perspectiva boa pra gente de 20 milhões a mais nos cofres. Mais uma questão nesse campo financeiro que quase ninguém deu atenção e é muito importante da gente pensar é a questão do reingresso do Cruzeiro no Profut. A liminar que o Cruzeiro conseguiu, para voltar ao programa de financiamento do governo, pode representar uma diminuição de mais de 100 milhões nas nossas dívidas tributárias. O valor que o clube deve à União, que está na casa de 265 milhões de reais, com a entrada novamente no Profut, cai para 160 milhões. Pensa só no que é uma redução de 105 milhões de reais na dívida, é mais do que o orçamento do Cruzeiro para esse ano. E a gente precisa valorizar essas vitórias que podem parecer pequenas no momento, para um clube que deve mais de 800 milhões, está sendo toda hora metralhado com mais problemas, mais dívidas e tudo, mas são essas questões que vão fazer toda a diferença no tempo que o Cruzeiro vai demorar para conseguir se reestruturar. Pensa só no que é você reduzir, por exemplo, 1/8 da sua dívida. Isso é muito representativo e é uma vitória muito importante que a gente está conseguindo agora que parece que tem um departamento jurídico que trabalha realmente a favor do Cruzeiro, não querendo tirar dinheiro dele. Sobre jogadores, o Dedé deu uma entrevista bem constrangedora ao Sport TV nessa segunda-feira, em que meio que tentava justificar ali motivos para o rebaixamento. Ele atribuiu muito a questões psicológicas e a falta de confiança do grupo para que os resultados ruins tenham se sucedido e no final acontecido a desgraça. O Dedé afirmou ter cobrado muito jogadores, até citou nomes de Pedro Rocha e Orejuela, jogadores que ele teria chamado a atenção ali durante os jogos, no vestiário e tudo mais. Falou que foi até o limite na sua parte física. E assim, pela entrevista do Dedé, eu diria que na cabeça dele, os jogadores não têm culpa, o técnico não tem culpa, a diretoria não tem culpa, ninguém tem culpa. Foi simplesmente que deu tudo errado, às vezes o planeta se alinhou de uma forma meio torta, e por isso aconteceu isso. Eu não caio nessa de azar, conspiração, nada disso. Pra mim passou por uma incompetência de diversas partes do grupo e os jogadores têm sim muita culpa, tá? Sobre o Dedé, eu prefiro não tecer mais comentários. A única coisa que eu espero é que ele se recupere logo da lesão, se coloque novamente à disposição para jogar futebol em outro lugar e siga sua vida bem longe do Cruzeiro, porque outra decepção com esse camarada eu pelo menos não vou ter. O Carlos Ferreira Rocha diz que aguarda para o início dessa semana a contraproposta dos representantes do Dodô para ver se as partes fecham um acordo para reintegração do lateral. O Cruzeiro segue otimista para o retorno do atleta, o Enderson já falou muito bem dele, o Drubs que já elogiou também, o Conselho Gestor também fala muito bem sobre o atleta, mas tudo depende de chegar a um acordo de grana. Se for possível fechar um acordo, eu não tenho dúvida que o Cruzeiro vai ter um grande reforço para a lateral e o Dodô vai ter a oportunidade de apagar a lembrança ruim que ficou na temporada passada, em que ele jogou muito pouco, não obteve sequência, mas está na história como um dos jogadores que foi rebaixado com o Cruzeiro. Uma questão curiosa que eu gostaria de abordar é a respeito do meia Regis. O Dr. Sérgio Campolina, que é o responsável pelo departamento médico do Cruzeiro, disse que não pôde realizar os exames médicos para avalizar a contratação do jogador. Por causa da pandemia, ele realizou uma videoconferência com o pessoal
pessoal do departamento médico do Bahia, tá? Recebeu também os exames do Regis, né? E meio que aprovou a contratação dele à distância. Todos entendemos que é uma situação de exceção, mas esperamos que a moda não pegue, né? Pra quem não lembra, por exemplo, da época que o Cruzeiro trouxe um outro jogador da Bahia, né? Que na época foi o David, que era vinculado ao Vitória. O David demorou 6 meses pra finalmente poder jogar de verdade pelo Cruzeiro, e quando jogou era melhor não ter jogado. Mas no caso do Regis, acho que não demanda mesmo grande preocupação. Não é um jogador com histórico aí de longas paradas por lesão. Ele estava à disposição para jogar no Bahia, e agora é realmente chegar e tomara que consiga jogar bem com a camisa do Cruzeiro. Acho que a parte física dele não será problema. A respeito das dívidas na FIFA, o Saulo Frois falou à Rádio Tatiaia que eles têm 3 possibilidades para tentar quitar as dívidas de mais de 20 milhões que vencem no mês de maio. A primeira tentativa que o Cruzeiro fará é um pedido de parcelamento desse valor, coisa que eu acho que não tem a menor chance da gente conseguir, porque a FIFA já deixou bem claro que não vai facilitar para ninguém, não vai estender prazo, não vai dar nada. Então essa aí eu acho que a gente já pode descartar. A segunda opção é um empréstimo bancário. O Saulo disse, inclusive, que tem para essa semana já marcado uma reunião em que o Cruzeiro vai tentar obter algum crédito aí para tentar quitar essas questões mais emergenciais. O problema é que a gente sabe que o Cruzeiro está com o nome completamente sujo no mercado, e nessas circunstâncias você conseguir um empréstimo normalmente são com taxas bem altas, né? Então seria um problema para o clube. Vamos ver se a gente consegue ou não essa grana. A terceira opção, o Saulo não deixou claro qual seria, tá? Mas eu acho que deve ter alguma coisa a ver com a questão do tal seguro dos 20 milhões. Mas como eu disse, eu não contaria com esse dinheiro saindo rápido assim, porque banco e seguradora é um pessoal que tenta ao máximo prorrogar, postergar, e não é muito fã de dar dinheiro para ninguém. Mas eu acho legal a gente pontuar que essa administração do Cruzeiro não tá fazendo como as anteriores e simplesmente empurrando as dívidas com a barriga, né? Mesmo sabendo que os caras vão deixar o clube no final do mês de maio, que vai ter eleição, a partir de 1º de junho é outro presidente, ainda assim os caras estão tentando resolver os problemas, e isso sim é admirável. A propósito, alguns de vocês devem ter lido alguma coisa a respeito de uma punição que o nosso rival Atlético Mineiro pode sofrer por causa da contratação do meia Michael Suel, que eles trouxeram junto ao Udinese. É uma dívida hoje de aproximadamente 15 milhões de reais, que se não pagar o Atlético poderia perder pontos no Campeonato Brasileiro. Eu vou comentar isso rapidamente por 2 motivos. O primeiro é para mostrar que outros clubes brasileiros também estão tão encalacrados quanto o Cruzeiro, apesar de muitos arrotarem aí um discurso de austeridade, tá todo mundo fudido. E o segundo motivo é porque esse caso explica o que pode acontecer com o Cruzeiro, que também tem muitas dívidas na FIFA. A primeira penalidade que a entidade costuma aplicar ao clube é uma multa, e normalmente dá um novo prazo para o pagamento. Não cumprindo o pagamento dentro do novo prazo, a segunda penalidade costuma ser a perda de pontos no campeonato nacional. E entendam alguma coisa, você recebeu uma punição, seja ela de qual ordem for, não exclui a dívida, tá? Por exemplo, perdi pontos no Campeonato Brasileiro, então eu não tenho mais que pagar? Não, você perde os pontos e continua tendo que pagar, e esse valor ainda vai aumentando, porque são inclusas novas multas. Existe ainda a possibilidade da entidade aplicar, por exemplo, 2 punições ao mesmo tempo, tá? Ela pode, por exemplo, dar uma multa e também já tirar os pontos. Isso é uma hipótese, cada caso é julgado de uma forma, não existe muito uma regra. E aí, se o clube insiste em não fazer o pagamento, ele pode sofrer punições mais pesadas, que vão desde um rebaixamento até mesmo a desfiliação desse clube da FIFA, que seria certamente a questão mais grave possível. Só para deixar bem claro, eu acho que o Atlético vai pagar a dívida, tá? Não vai sofrer nenhuma punição grave, assim. O pessoal cria muita onda, mas acho que no final das contas eles vão conseguir pagar, até porque eles têm um orçamento muito maior que o Cruzeiro nesse momento que estamos na Série B. Mas como dizem, né? Inteligente é aquele que aprende com o erro e com o exemplo do outro. Então eu acho importante que o Cruzeiro tenha em mente o que está acontecendo, não brinque com o perigo e dê o seu jeito para conseguir pagar esse negócio na FIFA, porque perder ponto na disputa de Série B seria desastroso pra gente, e um rebaixamento mais ainda, né? Nós estamos na Série B, o orçamento já é muito menor, imagina o que é numa Série C. Vai ter notícia ruim também, tá? O volante Charles, que atualmente joga no Antalyaspor da Turquia, move uma ação trabalhista contra o Cruzeiro desde o ano passado no valor de 610 mil reais. O Cruzeiro já fez 2 acordos na justiça para parcelar esse valor, mas não cumpriu o pagamento de nenhum deles. Com isso, a mais recente medida, né, é que até 4 de maio o Cruzeiro tem que pagar esse valor de 610 mil, mas eu infelizmente duvido muito que vai pagar. E não é por safadeza, né, porque o clube realmente não tem dinheiro, tá todo ferrado,
errado, tá com o salário atrasado, e a partir do momento que entrar alguma grana nos cofres do Cruzeiro, a gente tem questões mais importantes a resolver, as dívidas na FIFA e os salários dos jogadores, né? Então, por mais que o Charles certamente tenha o mérito dele de pedir essa grana, eu acho que o pagamento vai demorar um pouquinho. E só pra fechar, a Adidas divulgou camisas de goleiro reserva para seus clubes em comemoração ao Dia do Goleiro, que foi ontem. E muita gente reclamou porque a camisa do Cruzeiro é roxa. Particularmente achei o uniforme bem bonito, numa cor diferente assim, apesar de ter um verde-limão ali estralando. Feia eu não achei a camisa não. E aí a gente tem que lembrar daquela questão, né? É uma camisa de goleiro reserva, ou seja, ela tem que ser diferente do azul e branco, que são utilizados pelos jogadores de linha, e tem que ser diferente do amarelo, que é a cor tradicional de goleiros do Cruzeiro. O que eu não entendi realmente foi o estranhamento, porque essa camisa já tinha aparecido quando houve o lançamento dos uniformes no final do ano passado. Na ocasião, inclusive, ela aparece sendo vestida pelo Trairael, né, que era goleiro do Cruzeiro na época. Mas enfim, comentem aí o que vocês acharam desse novo fardamento da Adidas e o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários para opinar sobre todos os temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!